Vocês viram que parece que finalmente encontraram Atlântida? Parece que finalmente encontraram o continente perdido de Atlântida. Eu aparecendo aqui em pleno domingo é porque certamente tem alguma coisa estranha acontecendo. Vocês viram que parece que finalmente encontraram Atlântida? Parece que finalmente encontraram o continente perdido de Atlântida. Essa notícia está em todos os lugares e é algo que realmente ninguém esperava em pleno 2024. Mas fica aqui comigo que eu vou te contar tudo, todos os detalhes dessa notícia bizarra. Todos os detalhes sórdidos, claro. Essa semana aqui nós tivemos vídeos quase que todos os dias. E se o YouTube não te entregou algum vídeo, saiba que é normal. Isso sempre acontece. O mais sábio a fazer é passar aqui no canal pelo menos uma vez por semana. Eu sempre trago vídeos fixos nas segundas, quartas e sextas, mas se coisas estranhas acontecem no mundo, eu talvez apareça numa terça, numa quinta, num sábado ou num domingo. Então, para não perder absolutamente nada, é muito simples, muito fácil. É só você ficar ligado aqui nas notificações do canal e se o YouTube não te entregar as notificações, é só você passar aqui no canal pelo menos uma vez por semana e realizar a tua maratona assistindo todos os vídeos. Assim você não vai perder absolutamente nada e também não vai ficar de fora dessas coisas estranhas que eu conto aqui. Dá uma verificada aí na sua timeline do YouTube, vê lá os vídeos que você ainda não assistiu e assiste, mas agora não. Agora vem comigo aqui que eu vou te contar essa notícia bizarra. Há 3 dias, o portal Olhar Digital e outros muitos portais da internet postaram essa notícia. Cidade perdida de Atlântida pode ter sido encontrada. Mas afinal de contas, o que aconteceu com o continente perdido de Atlântida? Por que ele se perdeu? O continente perdido Atlantis é certamente um dos maiores e mais enigmáticos mistérios da história da humanidade. Por centenas de anos, a história desse local fascinante tem intrigado a humanidade. Um local que tinha muita tecnologia desconhecida, tesouros incontáveis e muita, mas muita prosperidade. Mas será que Atlantis foi apenas uma lenda ou ele existiu na realidade? O que realmente aconteceu com o continente perdido? Ele sumiu? Afundou? Desapareceu? De onde veio, afinal, esse papo todo de Atlantis? Bom, a mais famosa e mais antiga menção de Atlantis saiu de ninguém mais, ninguém menos que Platão, o famoso filósofo grego, lá por volta do ano 360 a.C. Platão descreveu de forma muito detalhada o que era essa maravilhosa cidade de Atlantis. Esses textos diziam que Solon, o legislador e filósofo de Atenas, que por volta de 600 a.C. fez uma viagem para o Egito. E lá no Egito, ele aprendeu tudo sobre essa civilização incrível que teria vivido ali por volta do ano 9000 a.C. Ou seja, foram os egípcios que contaram para Solon que Atlantis existia. Solon contou para Platão e Platão contou para o mundo inteiro. Curiosamente, os egípcios antigos se diziam ser os descendentes de Atlantis. Mas não eram só eles não, tá? Vocês se lembram da nossa série aqui no canal sobre os mistérios dos maias? Pois é, os maias também se diziam ser os descendentes de Atlantis. E inclusive, eles falam sobre essa exata mesma data, 9000 anos antes de Cristo. Coincidência? Acho que não. Os historiadores acreditam que Platão tenha recebido essas informações detalhadas de iniciados, de membros de sociedades secretas que eram os guardiões dos segredos de Atlantis. A parte mais misteriosa da história é que Platão se recusava a falar sobre Atlantis, como se realmente fosse um segredo. E antes de sua morte, ele começou a escrever de uma maneira muito detalhada sobre o lugar. Meio que como agora ele não tinha mais nada a perder. Então agora ele poderia falar sobre o assunto. Platão dizia em seus textos que ele teve acesso a documentos proibidos de Atlantis na famosa Biblioteca de Alexandria. Inclusive, o famoso médium Edgar Cayce disse que a Biblioteca de Alexandria foi construída pelos próprios Atlantes em 10.300 a.C. E vejam que curioso, ela foi incendiada por Nero César. Ou seja,
seja lá o que for que existia ali, ele não queria que a gente soubesse. Muito se perdeu após esse incêndio. É como se a humanidade tivesse ficado sem passado. Eu estive na Biblioteca de Alexandria e ela foi reformada recentemente. Eu posso afirmar para vocês que é um local fascinante. De acordo com Platão, a ilha de Atlântida era do tamanho de um continente inteiro e eles faziam uso de um metal misterioso que não existe hoje em dia, chamado oricalcum. A cidade de Atlântida teria, de acordo com os textos, 2 vezes o tamanho do Império Romano. Será que é por isso então que Nero incendiou a tal biblioteca? Para impedir que alguém encontrasse algo que fosse maior do que o Império Romano? A história diz que Atlântida foi destruída da noite para o dia, graças a um evento catastrófico. Mas será que Platão estava contando um fato histórico? Ou será que ele inventou essa história toda? Alguns dizem que a estrutura de Richat, ou seja, o olho do Saara, é uma evidência de que Atlantis realmente existiu. E nós já temos um vídeo aqui no canal sobre a análise dessa estrutura. Eu recomendo que você assista. Outros dizem que a Ilha da Madeira, que é de Portugal, é uma parte de Atlantis que não afundou. E que as Ilhas Canárias também são o que sobrou de lá. Mas a verdade é que ninguém sabe a localização exata de onde ficava esse tal continente. Existe um livro chamado Our Cosmic Origin, do Ismael Pérez. E nesse livro, ele fala que Atlantis era um local habitado por seres humanoides, não por seres humanos. Seres esses que tinham vindo das Pleiades. Gente, olha, mais uma vez essa referência de seres vindos das Pleiades aqui para o planeta Terra. Egípcios, maias, atlantes, todos falando a exata mesma coisa. Seria apenas uma coincidência? Esses seres que criaram Atlantis eram humanoides da 5ª dimensão, que é uma dimensão que mistura a realidade com o mundo espiritual. E como resultado disso, eles tinham um desenvolvimento tecnológico muito além do comum para a época planetária. Ainda de uma maneira mais misteriosa, como se já não estivesse misterioso o suficiente, eles também teriam fundado a civilização de Lemúria e Mu. E sim, temos vídeo aqui no canal sobre essas 2 civilizações. Deixarei aqui em cima no card. Graças a essa natureza muito evoluída desses seres, eles começaram aos poucos a perder contato com a natureza física da realidade e com as dimensões mais baixas. E isso aumentou o nível consciencial do planeta Terra, que era a missão deles, ou seja, o motivo pelo qual eles tinham vindo para a Terra. E de acordo com ensinos esotéricos e com a teosofia, a humanidade se desenvolveu graças a 7 ciclos evolucionários, que de acordo com a teosofia, tinha por objetivo gradualmente aumentar o nível consciencial do planeta. Os Atlantes eram o 4º ciclo desse desenvolvimento, ou seja, a 4ª raça raiz e a primeira raça híbrida de humanos com seres das Pleiades. Helena Blavatsky, a famosa ocultista, disse que a 4ª raça chegou aqui no planeta para mudar tudo o que era conhecido. A teosofia acredita que esses seres muito evoluídos, ou seja, a 4ª raça, encarnaram aqui no planeta Terra durante o período que Atlantis existia. Ou seja, eles não eram humanos, eles eram híbridos. Rudolf Steiner, o filósofo austro-húngaro, disse que a casa dos Atlantes não era a Terra. Então percebam que é o mesmo discurso dos maias e dos egípcios antigos. Já na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, nós temos o começo da história do grande dilúvio e de Noé, onde Deus mandou uma imensa enchente para limpar os pecados do mundo e recomeçar. E estranhamente, diferentes versões da mesma história existem em muitas culturas ao redor do mundo. Todo mundo meio que fala dessa bendita ou maldita enchente. E existem textos com muitas dessas culturas que falam sobre uma civilização pré-diluviana e também falam sobre os sábios pré-diluvianos, que eram uma espécie de criatura com cabeça humana e corpo de peixe que vieram para a
Terra avisar sobre o dilúvio, ou seja, proteger a humanidade dessa catástrofe iminente. Nós também temos essa mesma referência no Templo de Edifu, por exemplo, nas histórias de Gilgamesh, e até os egípcios falavam isso. Os maias também falavam, enfim, parece que foi algo de proporções globais. Existem muitos argumentos para apoiar a teoria de que a civilização maravilhosa descrita por Platão está agora congelada, perdida para sempre, no Polo Sul. Nas escritas de Platão, ele fala sobre os últimos dias da civilização Atlante, que era uma colônia de seres vindos de outro planeta, e que depois da inversão dos polos, Atlantis foi esquecida para sempre, embaixo do gelo, onde atualmente se encontra o Polo Sul. Mas será que é possível que Atlantis esteja escondido na Antártica? Bom, de acordo com a exopolítica, que é a política que lida com os assuntos entre seres de fora do planeta Terra e terráqueos, ainda existem raças alienígenas operando bases na Antártica e usando aquelas tecnologias deixadas pela civilização Atlante por lá. Mas será que é mesmo? Será que é verdade isso? Que a Atlântida está congelada lá na Antártica? Será que é por isso então que os governos escondem tantos segredos do continente gelado? Tá bom, então agora se liga nessa notícia aqui. Eu vou ler essa notícia aqui para vocês e também vou deixar o link da notícia aqui embaixo na descrição do vídeo. A notícia que eu estou lendo está no portal Olhar Digital, mas essa notícia saiu em vários portais famosos da internet. O título da notícia diz: Cidade perdida de Atlântida pode ter sido encontrada. Foram descobertas várias ilhas que afundaram no oceano há milhões de anos, que podem ter dado origem ao mito de Atlântida. Uma equipe de pesquisadores descobriu que várias ilhas afundaram no oceano há milhões de anos na região da atual Espanha. Segundo eles, essa pode ser a origem da famosa lenda da cidade perdida de Atlântida. A informação consta em uma nota do Instituto Geológico e Mineiro da Espanha. As ilhas foram localizadas em uma montanha subaquática que conta com 3 vulcões agora inativos, e tem cerca de 50 quilômetros de diâmetro. Sua base fica a cerca de 2,3 quilômetros abaixo da superfície do oceano. A descoberta foi feita por um veículo operado remotamente, em profundidade entre 100 a 2.500 metros, durante a exploração no fundo do mar da costa leste de Lanzarote, a mais oriental das Ilhas Canárias. Esse trabalho tem como objetivo entender melhor a atividade vulcânica e hidrotermal subaquática na região. De acordo com a equipe, as ilhas continuam afundando lentamente. Elas teriam sido habitáveis entre 56 milhões há 34 milhões de anos atrás. Uma vez que os vulcões pararam de entrar em erupção, a lava se solidificou e se tornou mais densa, fazendo com que as ilhas afundassem no oceano. Apesar disso, algumas das características destes locais continuam intactas. Os pesquisadores encontraram praias, penhascos e até dunas de areia. Segundo eles, essa areia que agora cobre a rocha vulcânica teria sido depositada quando as ilhas estavam afundando. Algumas dessas praias ficam a apenas 60 metros abaixo da superfície dos oceanos. A equipe agora analisará as amostras coletadas para datar as rochas vulcânicas e identificar quando as ilhas começaram a afundar. As informações são do Live Science. No final aqui dessa notícia, eles contam um pouco sobre o mito de Atlântida, que eu já contei para vocês aqui no comecinho desse vídeo. Mas e agora, hein, gente? Será mesmo? Será que eles realmente encontraram a origem do mito de Atlântida? Porque de acordo com a notícia aqui, a notícia tá bem diferente do título. No título diz que encontraram Atlântida. A notícia diz que encontraram a origem do mito. E é exatamente por isso que você não pode se ater apenas ao título das coisas. Seja profundo, seja curioso,
curioso, vá atrás. Bom, eu particularmente nunca duvidei que essa história fosse verdade. Aliás, existem vários vídeos aqui no canal contando vários fatos muito interessantes e muito intrigantes sobre esse tal mito de Atlântida aí. Eu deixarei alguns desses vídeos aqui embaixo na descrição para que você assista, caso você tenha curiosidade em saber mais. É óbvio que eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que essas ilhas encontradas seriam de fato o continente perdido de Atlântida? Ou vocês acham, assim como eu, que Atlântida está na verdade na cadeia do Atlas, na África? Ai, Carol, como assim? Como assim que você não assistiu esse vídeo aqui? Se você tivesse assistido esse vídeo aqui, você saberia do que eu estou falando. Então já coloca aí para assistir logo em seguida desse aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai explodir a tua mente. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e avisando vocês que não percam os vídeos da semana que vem, dessa semana que vai começar logo amanhã. Por quê? Porque os vídeos estão maravilhosos, cheios de mistérios. Eu preparei uma verdadeira maratona de desvendar de mistérios para vocês nessa semana que entra aí. Então, se eu fosse você, eu não perderia por um nada. Já sabe, o YouTube não vai te entregar mesmo. Pesquisa meu nome lá na barrinha do YouTube, vem parar aqui dentro do canal e presta atenção lá nos vídeos que você ainda não assistiu. Escolhe qual você quer assistir, porque assim você não perde absolutamente nada do que eu postar. E também aproveite e siga a nossa comunidade secreta do Telegram. Por quê? Porque eu sempre aviso os vídeos novos na comunidade do Telegram. Então, se o YouTube não te avisar, fique tranquilo, Carol te avisa. Vou deixar também o link aqui na descrição. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês amanhã em mais um vídeo novo aqui deste canal. Bye!